estou aqui na estrada a viajar, olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti.
nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Quando a vida estende a mão, é preciso entregar o coração. É preciso amar sem pedir. É preciso servir. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Muito boa noite, meus queridos irmãos, queridas irmãs. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de reunião pública aqui neste canal do Centro Espírita Chico Xavier, e a todos aqueles que também nos acompanham nas redes sociais como o Instagram e o próprio Facebook do Centro Espírita aqui na cidade de Parnaíba, no estado do Piauí. Aproveitando também a oportunidade de falarmos aqui para divulgar também que estão abertas as inscrições
do curso Noções Básicas de Espiritismo. Você que tem o interesse de participar junto conosco, são vários assuntos interessantes que despertam a curiosidade das pessoas do modo geral. Saber o que é obsessão, saber o que é mediunidade, saber o que é pluralidade dos mundos habitados, o que é Deus, para onde é que vamos, existe uma vida após a morte. São vários assuntos importantes que iremos conhecer no curso Noções Básicas de Espiritismo. Você que tem um certo interesse, esta é uma oportunidade única e simplesmente maravilhosa de você participar junto conosco. Basta você fazer a sua inscrição no link da bio, do Instagram do próprio Centro Espírita. Eu acredito que até a própria produção também enviará um link para você fazer a sua inscrição aqui nesta página do YouTube, tá certo? Então divulguem para todas aquelas pessoas e você também que está nos assistindo também participem conosco e faça sua inscrição. Meus irmãos, hoje, terça-feira de reunião pública, iremos abordar mais um assunto interessante relacionado ao capítulo 26, Dai de graça aquilo que de graça recebestes. E o item que nós iremos desenvolver agora, nesse momento, é o item 3, que são as preces pagas. Mas antes de iniciarmos esse assunto, convido a todos vocês, primeiramente, para fazermos a nossa prece inicial. Então vamos fechar os nossos olhos, agradecermos a Deus e a espiritualidade amiga por mais esse momento de luz e de oração, esse momento de paz e que acima de tudo recebemos todas as energias positivas para que a gente possa solucionar todos os nossos problemas, as nossas angústias e sofrimentos que estamos passando nesse exato momento. Agradecer a Deus pelo dom da vida e ao mesmo tempo estarmos aqui de pé, de cabeça erguida, de poder, acima de tudo, emitir as nossas boas vibrações a todas aquelas pessoas que estão sofrendo nesse momento. Agradecer pela vida e, acima de tudo, pedir forças para que a gente possa solucionar todas as situações que acabam perturbando a nossa trajetória espiritual e que, acima de tudo, a gente possa auxiliar da melhor forma possível todas aquelas pessoas. Muito obrigado, que assim seja. Bom, meus irmãos, hoje iremos falar do item 3, que são as preces pagas. Aqui tem uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós iremos ler para todos vocês e logo em seguida nós iremos desenvolver da melhor forma possível. Jesus foi claro no passado quando recomendou aos seus discípulos para se precaverem dos escribas, que se exibiam a passear com longas túnicas e que gostavam de ser saudados em praças públicas e que ocupavam os primeiros lugares nas sinagogas e nos festins. Percebe-se, pessoal, que mais uma vez Jesus Cristo alertou os discípulos. Jesus sempre orientando os discípulos da melhor forma possível. Ele alertou para os discípulos tomarem um certo cuidado e não copiarem certos exemplos que vinham dos escribas. Os escribas, infelizmente, eles cobravam, eles tinham essa prática de cobrar as preces que eram concedidas, tá certo? Então, são hábitos que eram totalmente diferentes dos ensinamentos de Jesus Cristo. E eu pergunto para vocês, afinal de contas, quem eram os escribas? Os escribas, meus irmãos, eles eram os doutores da lei. Interessante que eles tinham uma função muito importante porque eles faziam parte de uma associação religiosa que eram os fariseus. Os fariseus, meus irmãos, eles eram considerados falsos moralistas, porque eles tinham certos comportamentos e que eram totalmente diferentes do exemplo de Jesus Cristo. O interessante é que dentro dessa cúpula que existia entre os fariseus, existiam uma porcentagem de pessoas que faziam parte desse grupo dos fariseus que eram considerados escribas. Os escribas, eles tinham essa habilidade de interpretar e ao mesmo tempo registrar todas as reuniões e todas as conversas que eram colocadas em pautas. Um fato interessante para a gente fazer um comparativo da nossa vida atual com a vida daquela época que viveu Jesus Cristo é que percebe-se que hoje a gente percebe uma facilidade imensa de como adquirir conhecimentos
de como adquirir livros em PDFs, livros físicos, ou até mesmo qualquer tipo de assunto, você analisa da seguinte forma: basta você ter um computador, basta você ter um celular e uma internet, qualquer tipo de assunto você tem o livre acesso de você estudar, ler, interpretar da melhor forma possível. Totalmente diferente naquela época do passado. Naquela época, infelizmente, eram tempos muito difíceis. Então os escribas, eles tinham essa vocação de poder interpretar, registrar todas as escrituras sagradas, todos os livros. O interessante, meus irmãos, também, que uma das funções dos escribas também, que eles tinham uma certa habilidade, que ao mesmo tempo que eles tinham essa vocação de poder registrar todos os assuntos, todas as pautas, todos os conceitos, eles tinham uma habilidade também de estudar de cor e salteado todos esses tipos de assuntos. Por isso que eles eram muito respeitados naquela época, porque eles adquiriam diversos assuntos. Porque eles tinham na prática do dia a dia todos aqueles registros e ao mesmo tempo eles aproveitavam para estudar e saber de todos os assuntos que eram abordados naquela época. Por isso que eles eram muito respeitados. Um fato interessante para a gente colocar em consideração, meus irmãos, é justamente que eu acrescentei nos meus conceitos sobre os escribas. Ou seja, nem todos os fariseus eram considerados escribas. Apenas uma boa porcentagem de pessoas que faziam parte entre os fariseus que tinham essa função. Ou seja, os fariseus, eles pertenciam a uma associação religiosa. E os escribas é um conceito da função que eles exerciam de poder interpretar e ao mesmo tempo registrar todos os livros, arquivos e atas e escrituras sagradas para poder divulgar para todas aquelas pessoas. Infelizmente, os escribas, eles utilizavam todo esse poderio e todo esse respeito, mas eles eram um mau exemplo para todas aquelas pessoas. Por isso que Jesus Cristo deixou isso muito bem claro para os discípulos, tomar cuidado para não seguir esse exemplo que os escribas faziam, de cobrar as preces que eram concedidas. Muito importante isso. Então, existe essa diferença. Outro ponto importante que nós devemos colocar em consideração, que em diversas leituras voltadas para o Evangelho segundo o Espiritismo, nas próprias escrituras sagradas, você vai perceber uma associação entre os escribas e fariseus. Por isso que é muito importante nós sabermos essa diferença, porque os fariseus, eles pertenciam a uma associação religiosa, que entre esses fariseus existiam os escribas. Os escribas eram uma função que eles tinham de registrar as próprias leis, de registrar as escrituras sagradas ou coisas parecidas. E eles tinham várias funções, como contador, como arquivistas, entendeu? Como secretários. Eles tinham essas funções classificadas para nós entendermos da melhor forma possível. Meus irmãos, outro ponto importante que nós devemos colocar em consideração para nós desenvolvermos da melhor forma possível é a própria prece. A prece, meus irmãos, é outro ponto importante porque ela tem tudo a ver com os nossos ensinamentos e principalmente nós colocarmos essa situação em prática no nosso dia a dia. Por isso que é muito importante nós sabermos o conceito bem objetivo e clássico da prece. A prece, meus irmãos, é o tipo de apelo que permite a pessoa entrar em comunhão com Deus, com Jesus e com os espíritos superiores a fim de receber a proteção e o auxílio. Por isso que é muito importante, dentro da linguagem da doutrina espírita, nós entendermos que a prece ela é tão importante para nós porque é como se fosse um alimento, é como se fosse um reforço espiritual que nós temos para nós superarmos qualquer tipo de situação que estamos passando na nossa vida. Ou seja, é um momento íntimo que nós podemos conversar com Deus, é um momento íntimo que nós temos essa oportunidade de ser beneficiados pela espiritualidade amiga, pelos espíritos protetores que sempre estão nos auxiliando da melhor forma possível. Por isso que o conceito de prece ela é muito importante para nós
não desviarmos essa prática tão valiosa e importante que Jesus Cristo nos ensinou. Com certeza, sem a menor sombra de dúvida. A prece, meus irmãos, é o ato de caridade que vem do coração. A prece de maneira alguma deve ser mecânica. A prece de maneira alguma deve ser, de certa forma, fria, sem sentido. Se você imaginar que nós temos todo esse poder, esse mecanismo de se comunicar com Deus e com a espiritualidade amiga, com certeza são verdadeiros ensinamentos que nós temos para colocar em prática, porque a gente sabe que são essas oportunidades que nós recebemos para a gente ter uma conversa, para a gente ter um momento íntimo com Deus, com os espíritos amigos, com os espíritos protetores e com Jesus Cristo. Se a prece em qualquer situação for estabelecido um preço, onde estaria o ato de caridade? Outro ponto importante para nós colocarmos em consideração. Se a prece em qualquer situação for estabelecido um preço, onde estaria o ato de caridade? Percebe-se, meus irmãos, que de maneira alguma nós devemos cobrar ou simplesmente pagar para que as outras pessoas possam fazer a nossa prece. Devemos levar em consideração que em muitas situações, por que não falarmos em muitas situações? As pessoas às vezes estão tão fragilizadas que elas pedem para que as pessoas possam conceder uma prece por nós, para nós adquirirmos forças, para nós continuarmos a viver e superar qualquer tipo de problema que estejam passando pela nossa vida. Mas não, logicamente, levando em consideração que deve ser em todas as oportunidades, de maneira alguma. Por isso que esse é o momento que nós temos aqui de explicar para todas aquelas pessoas, porque esse momento que nós temos em comunicação com Deus, ela é muito importante porque ali existe um momento de intimidade entre eu e o Espírito Superior, com certeza. Então, reforçamos aqui nesse item, se a prece em qualquer situação for estabelecido um preço, onde estaria o ato de caridade? Onde estaria o ato? Onde é que estaria o mérito da questão? Em nenhum momento podemos utilizar a prece pelos outros no sentido comercial. Mais um reforço nós estamos colocando aqui em consideração. Em nenhum momento podemos utilizar a prece pelos outros no sentido comercial. Orar por alguém tem que sair do nosso próprio coração. Mais um reforço que eu estou falando aqui, dentro desses conceitos, porque nós temos todo esse mecanismo, nós temos todos esses conhecimentos para podermos adquirirmos e colocarmos em prática. E por que não? Praticarmos cada vez mais, porque a gente sabe que é um momento tão sagrado e íntimo para todos nós. Em nenhum momento podemos utilizar a prece pelos outros no sentido comercial. Ou seja, é totalmente contra dos princípios que Jesus Cristo nos ensinou. É totalmente contra os princípios que nós estamos abordando dentro dessa sistemática, dentro desses conhecimentos voltados para o Evangelho segundo o Espiritismo, que sempre está reforçando que esse momento tão importante que nós temos que nos comunicar e aprender cada vez mais, esse momento que qualquer situação que nós estejam passando, tá certo? É muito importante nós termos esse momento íntimo com Deus para que a gente possa adquirir forças e ao mesmo tempo agradecer por mais um dia, agradecer pelo nosso trabalho, agradecer pela nossa família e por que não falarmos agradecer até pelas dificuldades que nós estamos enfrentando no nosso dia a dia. Porque é através das dificuldades que nós aprendemos a crescer, que nós aprendemos a amadurecer, que nós aprendemos a ter forças para superar qualquer tipo de situações e empecilhos que possa prejudicar e nos comover na nossa própria vida. Meus irmãos, aqui tem uma frase muito interessante de Chico Xavier, que gostaria de compartilhar com todos vocês, que ela serve de aprendizado para todos nós e também não deixa de ser um reforço para a nossa conversa que nós estamos tendo nesse momento. Chico Xavier reforçou, gente, que cada boa ação que você pratica é uma luz que você acende em torno dos seus próprios passos. Ou seja, cada boa ação que você pratica é uma luz que você acende em torno dos próprios passos. Que tipo de ação que você pratica?
é o bem comum. Ou seja, é você ser um bom filho, é você ser um cidadão de bem, é você poder auxiliar as pessoas. Chico Xavier reforça muito bem nessas palavras, como sempre palavras sábeis, né, dele, que esse ato de caridade com certeza é um benefício não somente para aquelas pessoas, mas também é um benefício para nós próprios, para si próprio que nós estamos tendo essa oportunidade. O respeito entre as pessoas, é sabermos lidar com divergências, é saber que as outras pessoas, elas não são totalmente parecidas com a gente. A gente tem o nosso modo de ser, as outras pessoas têm o modo de ser delas. Por isso que nós temos que ter um respeito uns pelos outros. Mas em nenhuma hipótese Chico Xavier falou que devemos descartar essa forma de poder ajudar aquelas pessoas. E dentro desses requisitos, a prece ele é um ponto fundamental para que a gente possa auxiliar toda a humanidade. Meus irmãos, vocês não sabem o quanto o bom pensamento emitida pelos bons espíritos para poder nos auxiliar, com certeza ajuda e é um mecanismo que auxilia bastante todo aquele ambiente que nós estamos convivendo, todo aquele ambiente que nós estamos dentro do nosso seio familiar, dentro do meio da cidadania, dos cidadãos, tá certo? Então a gente sabe o quanto nós temos esse mecanismo importantíssimo para o nosso auxílio, para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento pessoal e, por que não, espiritual. Allan Kardec, meus irmãos, ele reforça ainda mais esse item que nós estamos abordando. Reforçou Allan Kardec no Livro dos Médiuns, no capítulo 9 do item 132, que sua ação será tanto maior quanto mais fervorosa e sincera for. Mais uma vez estamos aqui reforçando da melhor forma possível que qualquer situação, mediante um ato de caridade, mediante uma palavra amiga, mediante uma prece, uma comunicação que você está tendo, uma conversa íntima com a espiritualidade amiga, com certeza ela vai ser concedida e vai ser auxiliada da melhor forma possível. Ou seja, tudo aquilo que é sincero, emitindo bons pensamentos, com certeza você terá um retorno bastante positivo para a nossa melhoria e crescimento espiritual. Tá certo? Então Allan Kardec reforçou essa grande passagem voltada para o Livro dos Médiuns, que a sua ação será tanto maior quanto mais fervorosa e sincera. Viu, gente? Sincera for. Outro grande benefício proporcionado pela prece é atrair o auxílio dos espíritos benfeitores, que, pelos canais da intuição ou da inspiração, vêm sustentar o indivíduo. Ou seja, proporcionando a prece atrair o auxílio dos espíritos benfeitores. Se você está bem sintonizado, se você está reforçando as palavras de Allan Kardec no Livro dos Médiuns, quando você tem uma conversa sincera com a espiritualidade, quando você está pedindo forças, quando você está pedindo saúde, quando você está pedindo proteção, não só para si próprio, mas para todas aquelas pessoas, com certeza esse ato, com certeza, será bem concedida e essa súplica será bem atendida. Vai ser orientada porque são um mecanismo que nós vamos seguir da melhor forma possível para um bom caminho. Tá certo? A justiça de Deus, meus queridos irmãos, é como o sol. Olha só, outro item importante para a gente dar um reforço relacionado a esse item tão importante que é as preces pagas. A justiça de Deus é como o sol e existe para todos, para o pobre e para o rico. Pois como é considerável e moral traficar com as graças de um soberano da terra. Ou seja, mais um reforço que nós estamos tendo aqui para explicar para todos vocês que situações como essas de poder aproveitar a fragilidade, aproveitar a falta de conhecimento das pessoas para comercializar a fé, para comercializar uma prece, são situações que estão completamente fora dos caminhos que nós estamos ensinando para a nossa evolução espiritual. Tá certo, meus irmãos? Então, isso é um verdadeiro alerta para todas aquelas pessoas, tá certo? Muito importante esse reforço que eu acabei de explicar antes da nossa prece inicial, o quanto o estudo,
o quanto uma boa orientação ela é importante para todos nós. Porque, às vezes, a própria fé raciocinada faz a gente analisar da melhor forma possível aspectos positivos, aspectos negativos, o que precisa ser melhorado, quais os caminhos que eu devo seguir, quais as orientações necessárias para que eu possa diferenciar o que é o certo e o que é errado. E justamente nós não podemos, de maneira alguma, cair em situações como essas. Basta você analisar, meus queridos irmãos, tudo aquilo que está ao nosso redor, a nossa vida, o nosso ar, né, o ar que a gente respira, a natureza, a cachoeira, as águas, tá certo? O dom de ajudar as pessoas, tá bom? As duas pernas, os dois braços, o nosso enxergar, né, as flores, a natureza, o céu, o sol, as estrelas. Eu estou falando do modo geral, um conjunto que nós recebemos dessa grandiosidade, esse presente divino que nós recebemos de Deus, tudo de graça. Basta você analisar da seguinte forma: por que eu tenho que cobrar preces concedidas e pedidas pelos outros? De maneira alguma, pelo contrário, nós devemos auxiliar da melhor forma possível, ajudar e orientar todas aquelas pessoas para que sejam bem orientadas, para que sejam bem auxiliadas e que ele consiga caminhar com as suas próprias pernas em qualquer situação que ele esteja passando ou uma dificuldade que ele esteja tendo na sua própria vida, tá certo? Basta você analisar esses requisitos importantes, que tudo aquilo que nós recebemos de Deus, tudo aquilo que recebemos referente à natureza, desse conjunto de palavras que eu acabei de mencionar, tudo aquilo que nós recebemos foi totalmente de graça. E qual é o mérito da questão de nós podermos cobrar um ato tão lindo, um ato tão bonito e importante para a gente poder se auxiliar e ao mesmo tempo auxiliar todas aquelas pessoas? Isso é um ponto de interrogação que nós devemos colocar para todas aquelas pessoas analisar da seguinte forma: o quanto é importante o esclarecimento do Evangelho segundo o Espiritismo para todas aquelas pessoas. Deus não mede a prece pela quantidade de palavras e nem pela soma paga. Mais um reforço concedido para todos vocês que estão nos assistindo, que Deus não mede a prece em quantidade de palavras, olha só, em quantidade de palavras, de maneira alguma, mas sim aquilo que vem do coração, uma prece sincera, palavras amigas, palavras que vão auxiliar a si próprio e auxiliar os outros. Essa comunicação que você está tendo com a espiritualidade amiga, de poder auxiliar aquelas pessoas e, logicamente, para poder lhe auxiliar, adquirir forças para continuar nessa batalha grandiosa e divina, nessa existência onde todos nós estamos passando, tá certo? Então, só para reforçar que Deus não mede a prece pela quantidade de palavras e nem pela soma paga, tá certo? Não mede de maneira alguma, e sim as boas atitudes e aquilo que vem do nosso próprio coração, aquilo que vem do nosso íntimo. Palavras sinceras e, logicamente, não precisa ser cumpridas, mas, acima de tudo, palavras e pensamentos simples que possam auxiliar da melhor forma possível. Meus irmãos, essa situação que todos nós estamos passando, com certeza, é uma grande oportunidade a todos vocês que estão nos assistindo ou que terão a oportunidade de assistir essa conversa que nós estamos tendo nesse canal, porque é uma grande oportunidade diante de tantas situações que nós estamos passando nesse mundo, tá certo? Não é somente no nosso país, mas no nosso mundo. Então é uma oportunidade da gente se fortalecer cada vez mais através das boas intuições, através dos bons pensamentos, através das boas ações. E a prece, com certeza, ela nos alimenta, ela nos fortalece sempre, o quanto é necessário mediante as nossas dores, mediante as nossas dificuldades. E eu tenho absoluta certeza que todos nós iremos superar esse momento tão, digamos assim, alarmante que nós estamos passando no mundo, mas que, acima de tudo, tudo tem um propósito, tudo tem um explicar, e que nós, logicamente, futuramente nós vamos entender de uma forma mais compreensiva e de uma forma mais objetiva
esse real sentido que nós estamos passando nesse momento atual. Tá certo, meus irmãos? E para finalizar as minhas palavras, eu gostaria de fechar com uma frase de Bezerra de Menezes relacionadas a esse item tão importante do capítulo 26, dai de graça aquilo que de graça recebestes, e desse item que nós estamos falando agora nesse momento, que são as preces pagas. Vamos finalizar aqui com uma frase de Bezerra de Menezes, que diz o seguinte: insista, gente, na prática do bem. Você não terá outro céu que não seja a tua própria consciência tranquila, tá certo? Você não terá outro céu que não seja a tua própria consciência tranquila. Mais uma dica interessantíssima, mais um conselho interessante desse espírito iluminadíssimo, né, que está reforçando aqui as nossas palavras, além de Chico Xavier, além das próprias passagens de Jesus Cristo, que sempre nos auxilia bastante para que todos nós, tenhamos sempre um bom caminho e que a cada momento nós possamos fortalecer o nosso espírito com boas ações, bons pensamentos e poder ajudar todas aquelas pessoas da melhor forma possível. Então, meus irmãos, quero agradecer a todos pela oportunidade de estarmos aqui juntos em mais uma terça-feira de reunião pública. Agradeço de coração pela paciência de todos vocês e vamos finalizar agora com a nossa prece de encerramento e logo em seguida convido a todos vocês a participarem do passe à distância. Então vamos fechar os nossos olhos, agradecermos a Deus e a espiritualidade amiga por mais esse momento de luz, esse momento de reflexão que acabamos de abordar esse assunto tão interessante que com certeza nos fortalece cada vez mais para que nós possamos ter boas intuições de poder auxiliar aquelas pessoas e ao mesmo tempo receber todas as energias positivas do alto para poder auxiliar e sermos auxiliados também. Rogamos a Ti, Senhor, pelo mundo, rogamos a Ti, Senhor, pelo nosso país, pelos nossos familiares, nosso campo profissional, que possamos sempre termos essa consciência que oportunidades sempre nós temos de melhorar cada vez mais os nossos bons pensamentos e as nossas boas ações. Muito obrigado, Jesus Cristo. Agradeço hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado, meus queridos irmãos, e até a próxima oportunidade. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os.
Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.